Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Irmãos, estou passando aqui rapidinho para falar a respeito de um assunto muito importante. Pessoas já me perguntaram a respeito de profecia. Irmã, essa profecia vem de Deus, não vem de Deus? Como que eu faço para saber se essa profecia vem de Deus ou não? Louvado seja Deus. Então, eu gostaria de ler primeiramente o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, num resumo breve, meus irmãos, como que eu faço para saber se uma profecia vem de Deus? Lembrando que uma profecia ela pode acontecer de várias formas, mas as três principais formas são: de modo particular, ou seja, um profeta levantado por Deus para profetizar particularmente para você; de forma coletiva, um profeta levantado por Deus para profetizar coletivamente para a igreja; e também através da pregação da palavra de Deus, visto que a Bíblia é a maior profecia que existe. Então, se a Bíblia é a maior profecia, toda pregação é uma profecia. Então, a pregação também precisa atender estes propósitos mencionados na palavra de Deus, que é exortação, consolação e edificação da igreja. Consolo. A pessoa entra na igreja triste, cabisbaixa, aflita, angustiada. Ao ouvir a palavra, pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo consola, alivia, refrigera o interior, o coração dessa pessoa. E essa pessoa que entrou com peso espiritual, aflita, angustiada na igreja, agora sai da igreja aliviada. Agora sai da igreja sem aquele peso, no coração. Ela recebe um alívio, um refrigério do Senhor. Isso é consolação, palavra de consolo. Amém? Edificação da fé. Aquela pessoa que chegou lá desesperançosa, desmotivada na igreja, sem ânimo de continuar, de permanecer na fé. Então agora ela recebe a palavra de Deus e a palavra de Deus traz para ela um ânimo, uma motivação. Louvado seja Deus, um aumento da fé. Ela passou a crer mais, a ter mais esperança em Deus. A fé dela foi edificada, foi aumentada, ela recebeu um ânimo da parte do Senhor. Então, essa é a palavra de edificação. Louvado seja Deus. E depois ainda temos a exortação. Exortação é quando a palavra da profecia, a palavra proferida, ela traz para a pessoa que está ouvindo o arrependimento e o desejo pelo abandono do pecado. Então a palavra de Deus, seja através de uma pregação, seja através de uma profecia, todo aquele, toda aquela que se levanta para falar em nome de Jesus da parte de Deus, seja um pregador, seja um profeta, seja qualquer pessoa que esteja ali representando o reino de Deus, representando o Senhor Jesus, o que sai da boca dessa pessoa precisa consolar, exortar e edificar, ou pelo menos um desses três. Não precisa exatamente ser os três, mas um dos três. Louvado seja Deus. Se de repente essa palavra, essa profecia declarada, seja uma pregação ou uma profecia propriamente dita, não atender nenhum desses três requisitos, não exortar, não consolar e não edificar, e ainda muitas vezes deixar a pessoa com dúvida, sem entender nada, aflita, angustiada, a pessoa vai embora pensando, mas o que foi que aquele profeta disse? Mas o que será que foi aquela pregação que eu não entendi nada daquela pregação? Então, assim, Deus ele não é Deus de confusão. Tudo que você não entende, que deixa o seu coração aflito, angustiado, que gera dúvida na sua mente, não provém de Deus. Então, provavelmente, esse tipo de profecia ou provém da carne ou provém do próprio Satanás. Louvado seja Deus, porque a profecia de Deus, ela produz edificação pessoal, consolo e exortação.
Amém, meus irmãos? Lembrando que a palavra de Deus nos ensina que devemos julgar a profecia, ou seja, aquilo que ouvimos, e não o profeta, ou seja, a pessoa que profetizou. Por quê? Porque a pessoa, ela é falha, pecadora, imperfeita. Todos nós somos falhos, pecadores, imperfeitos e sujeitos a erros. Então nós podemos errar, mas o nosso Deus, ele não erra. Amém? Então nós devemos julgar as palavras que foram pronunciadas. Devemos julgar a profecia que foi dita pelo profeta e julgarmos conforme a palavra de Deus. Observar o que aquilo trouxe para nós. Se nos consolou, se nos fez sentir desejo de abandonar o pecado, se aumentou a nossa fé, então vem de Deus. Mas em contrapartida, se trouxe aflição, angústia, dúvida, não provém do Senhor. Amém, meus irmãos? Então gostaria de deixar esse discernimento espiritual para a vida de cada um de vocês. É algo que eu trago para a minha vida sempre que eu ouço qualquer coisa da parte de Deus. Eu uso estes critérios bíblicos para avaliar e analisar aquilo que foi falado, aquilo que foi pregado, aquilo que foi profetizado. E isso nos ajuda, nos ensina a não andarmos confundidos e nem enganados. Amém? Então receba esse discernimento da parte do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Deus abençoe.